Bom, boa noite a todos. Bem-vindos novamente a esta casa, agora no ano de 2022. Vamos ver o que teremos aí de surpresas, né? Está dando que muda, a gente acaba renovando as nossas esperanças, né? Ainda mais em tudo que possa vir diante das coisas que estão vindo neste ano. A gente sempre espera que seja o melhor. A gente sempre começa lá com o pé direito, vamos dizer assim, né? Pensando, olha, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer tal, não vou mais fazer isso aqui, é cheio das promessas, né? Mas o importante é pensarmos em frente, pensamento positivo, continuarmos nesse pensamento positivo, né? Que a gente vem carregando tantos tempos. E aproveitar por mais um ano de aprendizado, mais um ano aí que teremos juntos, de palestras, podemos aí fazer as nossas perguntas, ter as discussões, e assim nós vamos adquirindo mais conhecimento que a doutrina sempre está disposta a nos oferecer. Então temos alguns recados que, apesar do ano ser novo, os recados são antigos. Temos aqui a nossa arrecadação, tanto de alimentos quanto de roupas passadas, eletrodomésticos. No ano passado nós já tivemos alguns sábados com o bazar, então esse ano não será diferente, daremos sequência. Então quem tiver ali aquela roupa, aquele calçado ou aquele eletrodoméstico em boas condições, que possam trazer para nós, será de grande ajuda. Então, para que possamos dar início em mais um Evangelho desta noite, vamos buscar neste momento tranquilizarmos os nossos pensamentos, buscar essa conexão com esses irmãos da espiritualidade, que apesar desse recesso, estiveram conosco o tempo todo. Vamos procurar nos tranquilizarmos, respirando profundamente e sentindo essa energia que vai descendo lá do céu. É neste momento que do fundo do nosso coração vamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então temos como palestrante na noite de hoje nosso irmão Ricardo, que irá inaugurar o ano letivo de Evangelho. Então, Ricardo, vamos lá? vai em frente, uma boa explanação. Obrigado. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade de estar mais um ano com vocês, mais uma palestra, mais uma tentativa da gente trabalhar a nossa reforma íntima, mudar os nossos pensamentos, mudar as nossas atitudes, nos manter nessa marcha do progresso, da evolução. Eu agradeço a espiritualidade amiga pela oportunidade, pela casa, e que eu possa ser um instrumento útil para transmitir para vocês algumas ideias do Evangelho de Jesus. Hoje o capítulo que a gente vai conversar é o 27, que fala da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A gente já estudou em outras palestras a respeito da eficácia da prece. Será que a prece tem alguma utilidade? Será que a prece tem algum efeito? Como que isso funciona? Que proveito a gente pode tirar de uma oração
de um momento de conexão com a espiritualidade, de conexão com nós mesmos. Tudo que a gente não enxerga não significa que não existe. Todos os cantos, todas as frestas, onde a luz pode alcançar, ou até mesmo onde a luz não alcança, até mesmo no vácuo, a gente tem um elemento que é o fluido cósmico universal. É aquele elemento que faz com que a gente perceba as coisas, que a gente emane as nossas energias, emane os nossos sentimentos. Então, quando a gente faz uma conexão com a espiritualidade, quando a gente faz uma prece, como o ar se propaga, através do ar se propaga o som, através do fluido cósmico universal, essa energia se propaga e ela atinge os seus objetivos. Ela é capaz de levar os nossos pensamentos, ela é capaz de nos trazer energia. Através dessa percepção, existe até um estudo que está sendo feito na Europa, que é o seguinte: eles apresentam uma série de imagens tristes, imagens alegres, imagens de medo, imagens sombrias, e conforme a imagem aparece, eles vão medindo as reações da pessoa. Então, a imagem alegre, a pessoa tem uma determinada resposta. A imagem transmite medo, a pessoa tem uma outra resposta. O que esse estudo busca demonstrar? Que quando a pessoa se conecta para fazer esse teste, ela começa a ter as reações antes da imagem aparecer. Então, ela está fazendo ali o teste, aparece a imagem alegre, ela tem a reação da alegria. Aparece a imagem triste, ela percebe e tem aquela reação da tristeza. No passar do teste, a pessoa consegue apresentar a reação antes de ver a imagem. É como se aquilo que os nossos olhos veem tivesse um atraso de informação, mas que o nosso corpo, o nosso espírito, pudesse ver as coisas em tempo real, pudesse perceber as energias, as emanações, imediatamente quando elas são emanadas. A nossa vida é como se a gente estivesse assistindo o jogo na TV a cabo. Você escuta o pessoal gritar, gol, solta fogos, mas na sua televisão ainda não aconteceu. Ainda está aquele ataque, você tem um atraso, você tem um delay. A nossa vida, ela é vista com esse delay. Mas o nosso sentimento, ele existe em tempo real. Então, tudo acontece, os nossos sentimentos, as nossas percepções, elas acontecem em tempo real, desde que a gente esteja conectado, desde que a gente esteja equilibrado. Se a gente estiver equilibrado, a gente vai conseguir perceber as emanações positivas. Se a gente estiver sintonizado nas energias negativas, da mesma forma, a gente vai ter essa percepção. É nesse contexto que a gente tem a eficácia da prece. Porque quando a gente se conecta com a espiritualidade, quando a gente se une em oração com as nossas crenças, com os nossos valores, com as nossas necessidades ou pela necessidade dos outros, ou num momento de dúvida, num momento de esclarecimento, num momento de aflição, existe essa conexão, essa emanação. E essa emanação, uma vez recebida, é como aquele carro que recebe uma carga na bateria. Ela te traz uma energia, ela te traz um vigor, uma esperança, uma luz. Então, a eficácia da prece
ela não existe só por um imaginário. Ela é eficaz porque ela produz efeitos na natureza. Ela produz efeitos em coisas que a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Antes da invenção do microscópio, uma bactéria era uma coisa que não existia. Da mesma forma, a nossa incapacidade de ver o invisível não significa que ele não existe. Então, a prece, com certeza, tem a sua eficácia. O que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar sobre a eficácia da prece com relação aos espíritos que não estão mais sobre a terra, os espíritos que estão desencarnados. As pessoas, como nós, os espíritos, quando desencarnam, elas continuam passando por aflições, por necessidades, por dúvidas, arrependimento. Quando a gente emana essa energia de esperança, de luz, de caridade, de amor, eles recebendo essa energia se alegram, porque percebem que não estão sozinhos, percebem que não estão esquecidos, que por mais que eles reconheçam as falhas que cometeram, ainda existem pessoas encarnadas ou desencarnadas que ainda reconhecem nela uma afeição, um amor, um sentimento positivo. E essa energia ajuda o espírito desencarnado a se encontrar, ajuda o espírito encarnado em se animar, a buscar alternativas, para sair de situações que nem sempre são positivas. Porque quando a gente desencarna, a gente carrega conosco todos aqueles sentimentos. Se a gente não está bem resolvido, se a gente não está em paz de espírito, a gente acorda na espiritualidade com toda essa carga. E essas preces, essas emanações de amor, auxiliam muito nessa renovação, nessa transformação. Vocês viram no filme Nosso Lar, quando André Luiz estava ali no umbral, depois ele foi apresentado àquela paciente que orava por ele. E essas energias ajudaram a que ele se modificasse, que é isso que nós vamos conversar ao longo dessa lição. Por que essa prece é eficaz? Né? Mas antes de chegar nesse finalzinho, a gente vai conversar um pouco sobre as pessoas que não acreditam na eficácia da prece. Tem pessoas que não acreditam na eficácia da prece por uma questão religiosa, porque entendem que uma vez que você desencarna, a sua sentença está definida. Você vai ficar aguardando o juízo final para que você seja abençoado ou condenado. Então não adianta eu rezar para uma pessoa que desencarnou, porque a pessoa que desencarnou não tem mais como mudar o seu destino, porque ela já terminou a sua vida, ela já terminou a possibilidade de agir para o bem ou para o mal. O que fez, fez. O que não fez, não vai ter mais como fazer. Nessa ideia é que o Evangelho nos traz o contraponto, uma outra visão sobre isso, colocando que, mesmo que essa sentença não possa ser mudada, seria falta de caridade que a gente não socorresse esses irmãos com uma prece, com uma oração. Porque por mais que o preso esteja condenado e que a prece ou um auxílio, uma atenção, um gesto de carinho não seja capaz de libertá-lo da prisão, com certeza essas emanações de amor
são úteis para que possa aliviar aquele sofrimento. Então, mesmo que você não acredite que a prece seja capaz de modificar essa situação, a gente tem que ter o entendimento que ela tem a possibilidade de aliviar um sofrimento. Mesmo que essa pena seja perpétua, seja vitalícia. A pessoa que está condenada a um sofrimento vitalício, ela não merece a caridade de que alguém a conforte, de que alguém amenize o seu sofrimento, mesmo que não possa libertá-lo da pena. E uma pessoa que está enferma, com uma doença terminal, ela não merece nenhum carinho, ela não merece nenhuma atenção, porque ela não tem como ter a sua saúde revertida. Então ela não merece nenhum tipo de favorecimento, ela não merece que seja feito nada em seu favor. É essa reflexão que o Evangelho nos traz. E o que o Evangelho nos traz? Ele nos traz que não existe pena eterna. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e vão ser responsabilizados pelos seus atos na medida em que são praticados, como causa e efeito. Você não tem como fugir da regra, da causa e do efeito. Mas você não pode imaginar que as suas atitudes não são capazes de amenizar essa pena. Que as suas atitudes não sejam capazes de causar uma transformação, uma modificação, uma iluminação. Porque você agindo dessa forma, você está indo contra a justiça divina. Você estaria considerando que Deus, Ele não te dá a oportunidade, Ele te castiga. E a gente imaginando o Criador como um ser de amor absoluto, de justiça absoluta, que nos conhece melhor do que nós mesmos, a gente não pode colocar nas mãos dele a aplicação de um castigo, a figura de um carrasco. Iria totalmente contra a tudo aquilo que a gente acredita em todas as religiões. Não existe uma religião que não acredita que Deus é um ser bom, que Ele vai me socorrer, que Ele vai me orientar, que Ele vai me guarnecer. Então fica contraditório. E nessa esteira é que a gente tem a eficácia da prece. Porque Deus vai mudar a sua decisão? Não, Ele não vai mudar a sua decisão. Porque você já agiu e você já tem a sua consequência. Mas o que você tem? Você pode ter isso amenizado. E o que vai amenizar essa pena, esse sofrimento? É a sua transformação, é o seu arrependimento, é o seu entendimento de que novas atitudes precisam ser tomadas, novos pensamentos, que uma transformação é necessária. Voltando para o filme Nosso Lar. Alguém aqui não assistiu? Nosso Lar? É legal assistir. É um filme bem feito, ilustra bastante, muito do que a gente conversa aqui. Sobre o desencarne, sobre a vida na espiritualidade. É baseado no livro de Francisco Cândido Xavier, mas é muito bem feito e as imagens são bem fortes. A gente consegue assimilar bem a ideia. Então, quando você tem ali no livro Nosso Lar, que está representado no filme, você tem André Luiz, que é um médico, né, que depois se sabe que é Oswaldo Cruz, o sanitarista, o famoso médico, né, brasileiro. Ele desencarna. Só que ele é recebido na espiritualidade como um suicida.
mesmo que involuntário, por causa da vida desregrada, por causa dos seus abusos, por causa da forma com que ele lidava com a sua saúde, com a sua vida. Ele desencarna na espiritualidade, ele é recebido como um suicida. Então ele vai para o umbral. O umbral é uma zona que não iluminada, né, do plano espiritual, e a pessoa fica ali presa nos seus pensamentos, fica ali presa nas suas mágoas, nos seus remorsos, onde ela fica num padrão vibratório que permite que ela seja atormentada por outros espíritos também ainda não evoluídos. Então, ele está nessa situação, ele sente fome, ele sente frio, ele sente sede, ele sente medo. Ele está ali com toda a carga negativa que a gente sofre quando está encarnado, mesmo já tendo desencarnado. E o que o liberta dessa situação? O que o liberta dessa situação é o seu arrependimento, é o seu pedido de ajuda, é o seu entendimento de que só Deus poderia tirá-lo daquela situação. E quando ele faz essa conexão, ele é socorrido. E uma vez socorrido, ele passa a ser orientado, tratado, para que ele possa seguir a sua evolução espiritual. Essa transformação, esse pedido de ajuda, essa modificação, esse arrependimento, ele é muito inspirado pelas energias emanadas pelas preces. Então, quando você ora por um espírito desencarnado, se ele estiver bem, ele vai ficar muito feliz. Se ele não estiver bem, ele vai sentir aquela necessidade, aquela vontade de se transformar, de pedir ajuda, porque essas orações incentivam nele que brote essa esperança. Então, ela é útil porque promove essa transformação. E na medida em que você começa a se transformar, como ninguém existe para ser castigado, e sim para ser transformado num espírito evoluído, abre-se a oportunidade do socorro. E uma vez socorrido, você recomeça a sua caminhada. Vai buscar não praticar os mesmos erros, porque nós somos os nossos próprios juízes. Quando a gente desencarna, não existe um juiz com aquela vestimenta que vai falar você fez certo, você fez errado. A gente é apresentado ao histórico da nossa vida e a gente se julga. E a gente é muito cruel com a gente mesmo. Então a gente entra nessa depressão, porque a gente é confrontado com aquilo que nós mesmos nos comprometemos a fazer na nossa encarnação. Então, eu me comprometi a socorrer um irmão, eu me comprometi a melhorar como marido, eu me comprometi a não me desviar da honestidade. E quando você chega, você recebe, você relembra o compromisso que você assumiu e você relembra se você cumpriu ou não. E você se arrepende pela perda da oportunidade de aprendizado, de transformação. Então, a prece ela é importante como alavanca dessa transformação. Não existe pena eterna. Mas eu vou rezar e Deus vai me perdoar. Não, você vai rezar, Deus, a espiritualidade como um todo, vai perceber o seu arrependimento e vai lhe oferecer uma oportunidade de resgate. Ele não vai te oferecer uma oportunidade de perdão, porque a gente já falou aqui em outras oportunidades, esquecimento
é Alzheimer, não é perdão. Perdão é transformação, é renovação, é você pagar o mal com o bem, e não você chegar lá e rasgar a sua dívida e jogar no lixo. E aí que a gente fala dessa impulsão da verdade, no impulso da vontade, porque o que a espiritualidade nos fala? Que o que falta para que o espírito se liberte desse sofrimento não é oportunidade, é vontade. E o que ajuda a inspirar essa vontade são as energias positivas que são emanadas na prece. E a gente está falando de espíritos amigos, espíritos queridos, para essa encarnação. Mas às vezes, um desafeto nessa encarnação já foi uma pessoa querida numa outra encarnação, que por algum motivo teve um desentendimento. Então, não é porque você teve um desafeto e esse desafeto desencarnou, que por si só ele já seria merecedor das nossas orações, para que ele pudesse se libertar, para que ele pudesse nos libertar, para que ele pudesse seguir a sua vida e nós a nossa. Mas além disso, ainda existe a possibilidade de você auxiliar alguém que você gosta, que nesse momento você não tem esse entendimento, você não tem essa lembrança, mas alguém que já foi um pai, alguém que já foi uma mãe, alguém que já foi um filho, já foi um irmão, já foi um amigo que te socorreu em vários momentos e que por um desentendimento vocês geraram a necessidade de um resgate. E naquela oportunidade de resgate, vocês acabaram não tendo sucesso, mas que depois, quando se encontrarem, vão querer a oportunidade de resgatar isso de novo. Então é muito importante a gente ter esse desapego da mágoa, do rancor, do ódio e trabalhar o amor, sabendo que mesmo que você não tenha mais a oportunidade de fazer enquanto está todo mundo encarnado, que é o melhor dos mundos, que você consegue zerar na mesma oportunidade, né? É aquela ficha do fliperama que você consegue jogar o jogo até o final. Se você morrer, né? Se você não tiver mais vidas no jogo para continuar até o final, você vai ter que gastar uma outra ficha, uma outra oportunidade para recomeçar da onde você parou. Então o ideal, o mais interessante, é que a gente com essa ficha consiga ir até o final do nosso resgate. Mas se não for possível, não vamos alimentar o ódio, não vamos alimentar, porque isso volta. Esse ciclo nunca se encerra enquanto a gente não se liberta. Aí é eficácia na prece. O Evangelho, ele traz vários modelos de oração, né? Não como uma forma ditatorial, de faça isso, assim está certo, assim está errado. Ele traz como um alerta de possibilidades. Olha, você pode rezar por um inimigo, você pode rezar por um amigo, você pode rezar num momento de dúvida, você pode rezar num momento de aflição, você pode rezar agradecendo um bem recebido, uma graça recebida. Então, mais do que modelos de prece, são ideias. Olha quanta coisa que você pode se conectar com a espiritualidade para conversar. Olha quantas coisas, né, que às vezes nem passam pela nossa cabeça, de se conectar com a espiritualidade para conversar sobre determinados assuntos. Para isso que o Evangelho traz esses modelos. Ele vai estar lá no capítulo 28.
E um desses modelos é a prece pelos desencarnados. Você tem ali a prece pelos desencarnados, e aí você tem uma série de tipos de desencarnados. O desencarnado que você gosta, o desencarnado que você não gosta, o desencarnado que está em aflição, né? Então, são todas oportunidades da gente resgatar isso daí, da gente emanar. Alguém já chegou a ver no Evangelho? A maioria tudo turma antiga, né? Tudo antigo, nós somos repetentes, nós vamos lá. Vocês já chegaram a ver no Evangelho, segundo o Espiritismo, essa parte das preces? Não? Então aqui, por exemplo, você tem aqui preces por aqueles que não estão mais na Terra, porque eles não estão mortos. Não existe morte. O Espírito é eterno. Ou ele está encarnado, ou ele está desencarnado. Mas ele, uma vez criado, ele é eterno. Então ele fala, por alguém que acaba de morrer. Então é uma prece que você vai ajudar aquele espírito a se encontrar, a entender aquele novo momento, de que é tudo uma transição, de que é um barco que está sempre saindo de uma margem em direção à outra, que não existe a possibilidade de se parar no meio do caminho. É tudo uma transição. Uma hora a gente está encarnado, uma hora a gente está desencarnado, nesse ciclo de aprendizado. Daí você tem e aí tem vários modelos, ele vai falando como você faz. Tem um prefácio, onde ele fala isso que eu estou falando aqui, mais ou menos, para que serve isso? Ah, serve para isso. Legal, e como é que eu faço essa oração? Daí tem a oração para você fazer. Daí tem pelas pessoas que tivemos afeição. Então são as pessoas que desencarnaram e que a gente teve afeição, para que a pessoa tenha esse entendimento, para que a pessoa tenha esse conforto, que saiba que esse laço não se rompeu, que por mais que não estejam juntos no mesmo plano, o carinho continua, o amor continua, para que esse espírito possa seguir o seu caminho. Porque a gente tem o problema dos espíritos que desencarnam e acabam ficando tão preocupados com aqueles irmãos que ainda estão encarnados que não conseguem se desprender. E isso causa perturbação tanto para o espírito encarnado como um atraso para o espírito que desencarnou. Então, tem mais aqui, olha, nossa, eu posso fazer a oração para o meu pai que desencarnou, para o meu avô, para um vizinho que eu tinha um relacionamento muito íntimo e que se foi de repente. Daí você tem pelas almas sofredoras que pedem prece. Porque se você, do mesmo jeito que o fluido cósmico universal leva, ele traz. Então, se a gente se sintonizar num gesto de auxílio, a gente vai poder perceber esses irmãos que pedem socorro e vai poder auxiliá-los com aquilo que para nós é de graça, é só uma emanação do bem, e que para esses espíritos é fundamental, e para nós também, porque senão a lei da causa e efeito, ela não é só para as coisas negativas, ela também é para as coisas positivas. Então todo o bem que você pratica, você também tem essa consequência. Então você está auxiliando, isso sempre retorna o bem. Quem faz o bem sempre recebe o bem de volta. Às vezes demora, às vezes a gente não enxerga, mas se a gente acredita que toda a causa tem uma consequência, as causas para o bem vão ter a consequência do bem. Por um inimigo mudo. Então, o que o Evangelho, que é o nosso manual de encarnado, nos mostra e auxilia muito também quando estamos desencarnados, né? Porque tem muitos irmãos aqui desencarnados
participando desse bate-papo, nos inspirando a algumas sugestões, ouvindo as coisas que a gente está falando, que a gente está tentando transparecer. O que o Evangelho nos traz? A utilidade da prece por um inimigo morto, para que haja o perdão, o entendimento, para que não haja rancor, para que numa outra oportunidade possa acontecer o resgate daquele mal que ora praticamos e ora recebemos. Eu já tive a oportunidade de conversar com vocês sobre um livro que chama Entrevista com os Espíritos. Esse Entrevista com os Espíritos, quando a gente passa por uma sessão de desobsessão, você tem o médium, o encarnado e o desencarnado. Então você vai lá, você recebe o passe de desobsessão, e o médium e o dialogador conversam com o desencarnado para que haja um entendimento da sua situação, da sua condição, para que ele possa ser socorrido. Esse livro, Entrevista com os Espíritos, fala de uma sessão de desobsessão em que não há encarnados. Então você tem o obsessor desencarnado, o obsediado desencarnado e você tem o dialogador desencarnado. E o que esse dialogador busca fazer? Ele reúne esses dois espíritos com desavenças e vai mostrando ao longo das encarnações o que um espírito fez para o outro. Primeiro, hora que eles entram no recinto, um não quer ficar com o outro, são duas mulheres. Não, com ela eu não fico. Ela só me prejudicou. Eu te prejudiquei? E o que você fez comigo? Então, o dialogador começa. O que ela fez para você? Aí fala, o que foi feito? Ela me escravizou, ela me judiou, ela me chicoteou, ela me agrediu, ela me humilhou, ela me matou. E você lembra o que você fez com ela na outra encarnação? Eu não fiz nada, eu nunca vi essa mulher antes. Será que você nunca viu? Você se lembra? Vai contando. Você se lembra do que você fez? Você se lembra do tipo de atitude que você teve? Você lembra que você desejou o marido dela? Você lembra que você provocou a morte do filho dela? E a culpou para que o marido dela a abandonasse e tivesse um relacionamento com você? Então ele vai mostrando que ao longo das encarnações, nós uma hora somos vítimas, uma hora somos algozes. Alguém começou a briga, mas isso está há muito tempo atrás. O nosso agressor de hoje, muito provavelmente foi o nosso agredido de ontem. E assim vai indo. Então, enquanto a gente não perdoar, enquanto a gente não renovar, não melhorar, a gente não quebra esse vínculo. E aí a gente volta para a lição de hoje. Mesmo desencarnado e encarnado, ou mesmo quando estamos todos encarnados, ou mesmo quando estamos todos desencarnados, é que no caso da lição de hoje a gente está falando da oração pelos espíritos que já não estão mais sobre a Terra. Isso é muito útil, porque às vezes você não tem condição de se conciliar em vida não errei, enquanto encarnados, mas a esperança continua, e essas orações vão amenizando esses traumas. Poxa vida,
Eu não gosto dela, mas olha, ela está orando por mim. Eu não gosto dele, mas ele está orando por mim. Olha, essa oração dele é sincera, está me ajudando a me transformar, está me ajudando a me libertar, está me ajudando a encontrar o meu caminho de retorno à evolução espiritual. Isso vai amenizando, vai melhorando. Então, eu não tenho dúvida de que, independentemente da crença, a prece é útil. Se você acredita que a sentença é imutável, não pode ser mudada, ajude para que o fardo fique mais leve. Se você acredita que existe a possibilidade de transformação, a oração também é útil. Não porque você tem o poder de transformar, mas você tem o poder de inspirar aquela pessoa, encorajar, para que ela possa ter a vontade necessária para que essa transformação aconteça. Alguma dúvida? Alguma colocação? Algum comentário? Eu confesso que esse livro, A Entrevista com os Espíritos, eu li já faz muito tempo. A ideia do livro é essa. A história entre as duas pode ser que tenha variações, né? Mas o contexto é esse, dá para ilustrar. Se vocês tiverem a curiosidade de buscar o livro, vocês vão ter a história certinha. Tá bom? Nada. 1 ano começou. Eu fiz a aula de encerramento, depois a palestra de abertura, nenhuma pergunta. Tá certo? Então não teve nem slide, hein? Você vê que coisa. Vocês estão absorvendo muito bem. Não é verdade? Nem? Tá bom. Então tá jóia, gente. Então, agradeço mais uma vez vocês pela atenção. Agradeço a espiritualidade amiga que sempre nos auxilia para que a gente possa transmitir um pouco dos ensinamentos de Jesus, que a gente possa ter um ano abençoado como todos os anteriores e que a gente continue persistindo nessa nossa batalha de buscar a nossa transformação, a nossa renovação, a nossa evolução. Então, obrigado, até a próxima oportunidade. Bem. Bom, então acho que a palestra foi muito esclarecedora, já que ninguém quer perguntar absolutamente. Vou perguntar para você agora. Eu até ia perguntar novamente, ó, ninguém quer perguntar nada, falar alguma coisa. Pode discordar, pode discordar, pode falar assim, mas eu rezo, nada acontece, ninguém quer falar esse tipo de coisa. Eu vou falar, você estava falando da prece, a gente está no capítulo da prece, que a gente está lendo, né? Nós começamos o Evangelho, toda semana a gente faz um pouco, mas você vê a força que a prece tem, né? O alcance que ela tem. Sim. Porque as pessoas não imaginam, às vezes você fala, pô, eu faço uma oração, mas a oração é muito forte. E quando você faz ela com conexão, Exato. que você conversa com o coração, que você coloca para fora sinceramente as suas dúvidas, os seus medos, né? Os seus arrependimentos, as suas necessidades de consolo, de amparo, quando você se sente sozinho, desamparado, quando você se despe de toda aquela máscara que a gente é obrigado a usar para viver numa sociedade que tem uma série de critérios, tem uma série de valores que às vezes não são os nossos, às vezes a gente não consegue se desvencilhar. Quando a gente tira essa armadura, essa máscara, e a gente tem essa conexão sincera, com certeza a transformação acontece. E eles falam também, no momento anterior da prece, que ela não precisa ser uma prece formal, né? Você faz a sua prece da sua forma, e isso tem um alcance, tem um conhecimento. É como quando a gente vai conversar com um amigo, quando a gente vai conversar com um pai, com uma mãe, com uma pessoa querida, você não chega lá com um roteiro. É a mesma coisa. A gente abre o nosso coração e fala, olha, eu estou com problema, me ajuda.
E você com certeza vai ter a resposta, né? Com certeza. Todos são escutados, né? Com certeza. Todos. Ainda mais quando é feito de coração. E também aquela coisa que em outras palestras também já foram ditas. Às vezes a gente acaba pedindo, mas acaba não fazendo a nossa parte. Né? Então a nossa parte também deve ser feita. Não esperar simplesmente cair. É mais pedido que outra coisa. Exatamente. Nós somos mais acostumados a pedir. Né? Só pedir. Vem a nós, mas a voz também é um pouco mais difícil. Né? Então a prece é essa sustentação. Mas precisa partir da gente também a iniciativa de querer mudar, de querer algo realmente melhor. Então a prece ela vem para chegar ali, aceitar, exatamente aquele tempero, a cereja do bolo, vamos dizer assim. E principalmente o agradecimento, né? Agradecimento. O que a gente tem que levar firme para a gente é que a vida é perfeita para a gente. Ela nem sempre é agradável, mas tudo é necessário. Né? A perfeição do nosso planejamento encarnatório não é não é nas benesses, é ela ser da medida certa para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, ela é perfeita, por mais que a gente conteste. Nem sempre ela é agradável, vai depender da necessidade de transformação que a gente tem. Do merecimento. Do merecimento. Nossa escola, né? Muito bem, pessoal. Tivemos as perguntas das explanações, né? Só a gente ficar mais. Agora chega, agora eu estou calado. Então tá bom, pessoal. Então, desde já, agradecemos a oportunidade, agradecemos a todos por estarem aqui conosco. E neste momento nós iremos partir para as vibrações. Vibrar, retirar do nosso coração, levar até a nossa mente e da nossa mente expandir todos esses pensamentos positivos em favor daqueles irmãos necessitados. Então, em tranquila serenidade e confiantes no nosso Divino Mestre Amigo, abramos os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil, pelos irmãos encarnados com tarefas definidas e pelos irmãos desencarnados, pelos irmãos que se encontram na crosta, no umbral, nas trevas do vale dos suicidas, pelos irmãos desesperados. Vibremos pelos órfãos de pais vivos, de pais desencarnados. Vibremos pela velhice desamparada. Vibremos pelos irmãos presos na cela de cimento e ferro. Vibremos pelos irmãos que não possuem um abrigo, que não possuem um lar. Vibremos pelos hospitais, por todas as equipes médicas. Vibremos por todos os enfermos que se encontram nesses hospitais. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Vibremos também pelos nossos colegas de trabalho. Vibremos pela expansão do Evangelho. Vibremos agora pelos nossos vizinhos. E vamos imaginando neste momento o Evangelho aberto ao centro do nosso lar. E dele vai espargindo luzes coloridas que vão envolvendo desde o teto até o chão. Que essas luzes possam também envolver a quem por lá reside, envolvendo também a todos os animaizinhos de estimação que estão conosco. E por fim, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.
e que, se for do nosso merecimento, que possamos envolver o nosso irmão José para dar a palavra do mentor desta noite. Na paz do nosso Mestre Jesus, quanta alegria voltar aqui nessa filharada, saudade de vocês. Sinta cada um abraço aqui do Pai Velho. Estou aí para abraçar cada um de vocês, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente se viu falar muito da prece. Como é importante a prece. Mas a gente tem que pensar também nos maldizer que a gente faz, às vezes, quando está num estado mais nervoso, que está meio fora de si. A gente tem que saber da força, não só das preces, mas das palavras que saem da boca da gente também. E isso acontece muito, deixa que eu dizer. A gente se sabe tudo que se passa, que passa com cada um. Mas a gente está sempre junto para que a gente pode orientar, para que possa o coração se abrir de muito amor, para que possa sair de dentro da gente a prece sim, a prece de amor, a prece de qualidade. Nada de ladainha, de ficar falando muito. A prece é simples, a prece é muito simples, é só pensar em Jesus. Pense em Jesus e pede para abençoar a quem vocês quiserem. Em primeiro lugar, abençoe a si mesmo, abençoar cada um que está próximo da gente. É muito importante a prece sim. A gente fica contente porque todo mundo aqui estudou, todo mundo aprendeu e agora vai voltar para casa e tenho na certeza que até para dormir vai fazer a prece do dia de hoje. E mais uma vez a gente quer agradecer o retorno de todos vocês aqui nessa casa. A gente estava com muita saudade. Eu vou pedir para o nosso Senhor que abençoe cada um de vocês. E cada um de vocês leva esse abraço do peito velho, tá? Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Agradecemos as palavras desse querido irmão, e que ele possa estar sempre aqui conosco, desenvolvendo todos os trabalhos desta casa. E agora, neste momento, aproveitando também como tema do Evangelho desta noite, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos levar todas essas energias adquiridas aqui até os nossos lares. E possamos permanecer nesta luz, tranquilos e serenos até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.